Irmãos, vocês estão trabalhando uma série que é uma das séries que, se você quiser entender esse negócio chamado igreja, e esse tal assunto que fala-se sobre unidade, esta é a carta que você pode quase que isolá-la de quase todos os outros textos, e você vai ter uma contextualização e uma convicção do porquê que a igreja ela é fundamental. E a gente vai trabalhar hoje o capítulo 2 de Efésios. Se você puder abrir a sua Bíblia. Minha versão é a NVT, talvez seja um pouquinho diferente da sua. Mas vamos fazer essa leitura juntos. Aos irmãos que eu não conheço, estou revendo, os visitantes. Eu nasci aqui em Joinville, cresci, me formei. Meus pais pastoreiam aqui em Joinville ainda. E eu conheci a minha esposa em Barra Velha. Então, mudamos para lá. E a gente trabalha hoje na área da saúde. É a nossa atuação principal. Nós temos um filho, o Theo, que está com o sogro e a sogra hoje, para a gente poder aproveitar bastante com todos vocês. E nas horas que a gente não está na atividade acadêmica e também clínica, a gente gosta muito de estudar teologia, consequentemente apresentar o evangelho, pregar é uma das coisas que a gente mais ama estar fazendo. Vamos fazer isso juntos hoje. Amém? Podemos ler? Então tá bom. Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 22. Eu sei que a gente vai falar muitas coisas importantes hoje, mas a leitura do texto bíblico agora, eu peço que você faça com o máximo de apropriação possível. Leia com a máxima vontade de interpretar e entender o que você está lendo. Porque se isso acontecer, a gente vai ter um grande benefício para a nossa espiritualidade, para a nossa fé. Tá bom? Vamos ler juntos. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual externo e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Verso 14. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, ou seja, gentios e judeus, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Verso 17. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Amém? Verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo, Jesus. Nele, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Último versículo. Por meio dele,
vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação aonde Deus vive por seu Espírito. Amém? Queridos, vamos lá. Se você observar os noticiários dos últimos dias e principalmente desse final de semana, se você olhar para essa geopolítica contemporânea, você vai ver que nós estamos sendo atravessados por muitos conflitos entre nações. A gente está vendo uma guerra muito, assim, voraz entre o Oriente Médio. A gente está acompanhando muros que estão sendo levantados entre outras nações. E a gente percebe também conflitos até mesmo de caráter político, né? Tanta fragmentação, tanta divisão, tanta polarização entre famílias, pessoas, entre a sociedade. A gente vai observando tudo isso. A gente percebe até mesmo uma certa, às vezes, falta de um diálogo, de um tipo de uma conexão quase que intergeracional, né? Os mais novos, mais tecnológicos, tendo uma certa dificuldade, às vezes, de dialogar com pais, com gente de idade mais avançada. E esses muros estão aí. Esses obstáculos estão aí presentes, a gente observa, a gente vê, esses muros estão sendo formados. Mas muitas vezes também, esses muros são mais simbólicos e são mais pessoais, né? Muitas vezes nós também, na nossa caminhada de vida, na nossa jornada, no nosso dia a dia, a gente vai levantando muros a partir de algumas situações que vão acontecendo na nossa vida. Se você parar para perceber, para se atentar, você sabe muito bem que um muro, ele se constrói por partes, tijolos por tijolos. Novamente, isso é simbólico, você sabe. Mas é um tijolo de cada vez. São ações tomadas, são palavras ditas, é um amor negado, é um comentário atravessado, é uma situação, é um conflito. E aos poucos a gente vai percebendo que esse nosso muro vai sendo levantado, ele vai ficando maciço, e de repente a gente não dá mais conta de observar o que há no outro lado. Eu queria que você trouxesse a memória, e eu queria que você pensasse em um conflito. Eu sei que todos nós temos em escalas diferentes, mas eu queria que você trouxesse algo que você está vivendo, atravessando, e queria que você deixasse ele permeando aí no seu pensamento daqui a pouco, porque a gente vai ter muita coisa para conversar sobre isso, tá bom? Mas a pergunta central com o texto que nós acabamos de ler, irmãos, é o seguinte: como que nós podemos, então, derrubar esse muro? Como que nós podemos tratar, trabalhar, lidar, enfrentar, atravessá-lo, aboli-lo? Como que nós conseguimos fazer isso? Através desse texto. O apóstolo Paulo nos ensina algo muito especial. A gente vai adentrar e entender um pouco melhor essa questão do que o apóstolo Paulo está falando de inimizade, de muros, de gentios, de judeus. Mas a lição que a gente tira desses poucos versos é de que existiam muros antigos, intransponíveis, que eles foram não só derrubados, irmãos, mas eles foram abolidos para a construção de algo muito mais radical, algo novo, um modelo novo, que é o que nós vamos ver nesse momento. Quantos estavam aqui no domingo passado, no culto das 19? Amém, bastante gente. Vocês acompanharam
o sermão do pastor Lennon. Eu também acompanhei de casa, no online. O homem está pregando muito. Parabéns, pastor Lennon. E o pastor Lennon pregou a primeira parte do capítulo 2. Então, eu estou pregando a segunda parte. E na primeira, nós aprendemos que a salvação, ela não tem esse caráter de compra. O assunto da salvação não cabe como o jovem rico tentou fazer. E aí, bom mestre, o que eu faço para herdar esse tal aí de vida eterna? Olha, meu filho, não é assim. Nós aprendemos que essa tal de salvação, ela é única e exclusiva da graça. Isto mediante a fé. Foi o que nós vimos no domingo passado. E o pastor Lennon deu uma ênfase no versículo 4, quando ele disse o seguinte: mas Deus, esta foi a grande ênfase talvez do seu sermão, é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, amém? Então é pela graça que vocês são salvos. Irmãos, saiam daqui nesta noite com uma plena convicção da salvação de Jesus Cristo. Se você possui um tipo de dúvida, se você coloca sua cabeça no travesseiro e pensa, e aí, será que isso aqui me escapa em algum momento? Como se você pudesse escolher o que Jesus fez na cruz com você? Saia daqui com a convicção que o sangue de Jesus nos lavou e você está salvo nele, amém? Tá bom. Agora, nessa segunda parte que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo amplia essa visão, dizendo que nós não somos apenas salvos e apenas reconciliados com Deus, mas nós também somos, preste atenção, reconciliados uns com os outros. Então, antes da cruz de Cristo, talvez até cabia um tipo de individualismo, mas agora, mediante essa unificação da humanidade com Deus, Deus também nos conecta um com os outros. Então, irmãos, essa relação divina e vertical, ela é totalmente inseparável da relação humana e horizontal. Não há como nós pensarmos relação com Deus. Não há como nós cavarmos a nossa espiritualidade, jejum, oração, práticas espirituais, sem nós anexarmos a forma como nós estamos lidando com o nosso próximo. E talvez esta é uma das maiores lições que a gente vai extrair nessa noite. Vamos lá, irmãos, no verso 11, bem no início do nosso texto, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados. Irmãos, por que ele está chamando para a memória? A gente precisa lembrar que a igreja, lá do primeiro século, ela era composta majoritariamente por judeus. Então, pela ação do Espírito Santo de Deus, esses judeus começaram a pregar o evangelho. Então, os não-judeus, que nós chamamos de gentios, começaram a conhecer o evangelho, a confiar nesta graça, e naturalmente eles extrapolaram, se tornaram a parte maior da igreja, de tão grande que se tornaram. Então a igreja de Éfeso, essa para a qual o apóstolo Paulo está escrevendo, ela possuía dois grupos, dois tipos de gente: os cristãos gentios e os cristãos judeus. Contudo, os judeus, eles tinham uma marca, irmãos, externa, que é a circuncisão, a marca da aliança, a marca de Israel, que eles pertenciam a uma nação, a um povo inclusive que Deus escolheu para que eles levassem essa mensagem da salvação. Contudo, o povo judeu olha para essas liturgias e acaba se tornando um povo um pouco mais exclusivista.
Então, o que o apóstolo Paulo começa a fazer aqui? Ele começa a colocar as coisas no seu lugar. E ele começa a falar primeiro com os gentios. E ele vai dizer o seguinte: lembrem-se. Irmãos, a memória, ela não é apenas um depósito de lembranças. A memória é algo que ela organiza todas as nossas experiências. Inclusive, é pela memória que você sente saudade. É pela memória que nós reconhecemos um rosto. É pela memória que nós aprendemos a amar. A memória tem um fator, assim, essencial na nossa vida. Meu filho tem 4 anos de idade. Desde o primeiro aninho de idade dele, eu escrevo cartas mensais a ele, falando do desenvolvimento, assim, cognitivo dele, falando das palavras novas que ele fez, das situações engraçadas. Eu falo da mãe dele, eu falo da nossa família. Porque eu desejo que com 20 anos de idade ele receba essas cartas e ele tenha memória, uma lembrança assim, sabe, quase que metafísica da criança que ele foi. Então a memória é um recurso, você consegue entender? Absurdamente fundamental. Mas também, irmãos, é pela memória que nós lembramos, gente, de um vazio que um dia nos habitou. Também é pela memória que quando a gente deita a cabeça no nosso travesseiro, imediatamente conexões neurais se estabelecem e a gente lembra de coisas. A gente lembra das desesperanças que um dia nos assolou a alma. É pela memória que nós lembramos do vazio que um dia rondou a nossa existência, irmãos. Você sabe, isso é dito muitas vezes. Mas o sentido existencial é uma das coisas na qual o ser humano mais busca. Recentemente escutava o fundador do ChatGPT dizendo quais são as pesquisas que são mais feitas lá no chat. Adivinhem qual? Essa mesmo que você está pensando. O que a gente faz com esse negócio de vida aí? Como que a gente toca isso aí? Então é pela memória que nós devemos lembrar. E talvez você seja como eu, como a pastora Marlise, como outras pessoas que estão aí, que nasceram em berço religioso. Você nasceu em berço cristão. Talvez o berço fosse até mais crente do que você. Aí você vai falar, Mateus, eu tenho que lembrar do que exatamente? E isso é interessante, irmãos. Porque esse ticket da salvação, ele não cai do meu pai para mim, você entende? Não cai do seu avô, que era um senhorzinho, que ia na igreja, que orava. Isso não, sabe, não cai. Por isso nós precisamos lembrar do dia que essa consciência, essa metanoia que o apóstolo Paulo chama, sabe, nos bateu a alma e nos transbordou completamente, essa convicção. É disso que nós precisamos lembrar. Talvez você esteja nesse recém-processo de conversão. Você nunca mais vai esquecer o sabor disso. Como que é transicionar de uma vida sem Cristo para uma vida nova com Cristo. Novamente o apóstolo Paulo está chamando, lembrem-se, para que vocês não se tornem arrogantes espirituais. Lembrem de onde vocês foram tirados. E ele prossegue no verso 12, dizendo, olha, gentios, naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Obrigado, meu irmão. Vocês não tinham os privilégios do povo de Israel, não conheciam as promessas da aliança. E o apóstolo Paulo vai apontando essas condições desses gentios. Então vocês estavam no mundo, vocês não tinham
o verdadeiro Deus. Vocês acreditavam em crenças, em deuses, mas esses deuses não traziam verdade nem sentido. Ele vai dizer, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Ou seja, o povo escolhido de Deus para receber essa grande revelação. Então é importante recordar essa tensão aos gentios, essa tensão de vida que vocês estavam vivendo. Isso aqui se aplica plenamente a todos nós. Mas, irmãos, eu quero avançar, porque no verso 13, o apóstolo Paulo tem uma virada nessa parte, que ele vai dizer o seguinte: agora, depois de expor a condição dos gentios, ele vai dizer, agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente vocês estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do quê? Do sangue de Cristo. E novamente, você que é visitante, você que está aqui talvez pela primeira vez, você nunca escutou esse negócio de sangue de Cristo, de salvação, de gentil, de conversão. Talvez esse seja um momento ápice para você. Irmãos, aqui, os gentios, o apóstolo Paulo está dizendo que eles foram aproximados pelo sangue de Cristo, e ele está querendo dizer que então essa salvação, ela não é mais o resultado de estar inserido em alguma nação, não é mais o resultado de algum tipo de esforço, mas agora essa salvação, ela é de se estar inserido em Cristo. Por quê? Porque afinal nós somos agora salvos pela graça, amém? Então, Cristo, irmãos, ao derramar este sangue na cruz do Calvário, ele une judeus, une gentios, une todos os povos futuros, une todos os povos antigos, une toda a humanidade na sua morte em cruz. Gente, é por isso que o John Stott, no seu precioso livro chamado A Cruz de Cristo, ele vai dizer que o símbolo universal da fé cristã não é uma manjedoura, mas a cruz. E isso é interessante porque os cristãos do primeiro século, eles poderiam ter escolhido vários tipos de símbolos para representar a sua fé. E quando a gente estuda a história do cristianismo, a gente vai ver isso. Eles talvez se organizando para pensar o seguinte: qual símbolo simboliza essa nossa nova experiência? E talvez eles poderiam ter escolhido, inclusive, irmãos, essa manjedoura, para simbolizar que agora um Salvador nasceu. Eles poderiam ter escolhido um banco, para apresentar a juventude de Jesus, o seu trabalho, a carpintaria. Eles poderiam ter escolhido uma toalha, para simbolizar a sua humildade, né? Lavando os pés dos discípulos. Irmãos, poderiam ter escolhido um barco, para simbolizar a forma como Jesus ensinava as multidões. Ou até mesmo uma pedra, observe quantos símbolos. Simbolizando aquela pedra que foi removida. Ou até mesmo poderia ser um trono, para simbolizar aquela visão de Apocalipse 4, quando João vê o Cordeiro de Deus assentado num trono. E eu acredito que não teria símbolo mais bonito. Mas para perceber, esses cristãos, eles não estavam, talvez, tão atentos a essas outras possibilidades. Porque o que eles desejavam celebrar, comemorar, ter como o cerne da sua compreensão, não era o nascimento de Jesus, não era a juventude de Jesus, nem o seu serviço, nem o seu ensino, nem a ressurreição, mas a morte e a crucificação. Por isso, se você deseja sair daqui entendendo por que nós olhamos para uma cruz que ela é vazia, é porque nós lembramos do sangue de Cristo, que pagou todos os preços possíveis, para que isso não caísse na nossa conta, para que isso não caísse na sua conta.
Houve tentativas por parte de Deus? Houve. Vamos enviar os profetas. Vamos enviar os patriarcas. Não dá. O Filho desce para cumprir aquilo que eu e você jamais daríamos conta de cumprir. Irmãos, é por isso que em todas as demais religiões, preste atenção, a gente vai ver as pessoas levando objetos, oferendas, presentes aos seus deuses. Mas no cristianismo, Deus é o próprio ofertante. Ele mesmo envia o seu próprio Filho. Enquanto nós vemos talvez outras perspectivas religiosas, levando coisas, levando possibilidades, levando atrações aos seus deuses, nessa fé que nós cremos, Deus é o próprio ofertante e oferta a nós a coisa mais fundamental do mundo, o seu Filho. Essa é a nossa confiança, essa é a centralidade da fé que eu e você confiamos. Amém? Glória a Deus por Ele ter nos unido a Ele. Amém. Queridos, no verso 14, Ele continua dizendo, porque Cristo, depois de ter feito tudo isso, nos unificado na cruz do Calvário, Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro, repita comigo, de inimizade que nos separava. No verso 16 ele continua dizendo que Jesus os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando novamente a inimizade que havia entre eles. Então, de forma bem breve, esse muro que o apóstolo Paulo está falando, ele é um muro literal. No templo de Jerusalém havia um grande muro que dividia judeus de não judeus. Então, quem não era judeu não poderia se achegar ao átrio, não poderia chegar mais próximo. É por isso que a cruz de Cristo e essa paz que Ele trouxe foi derrubar esse muro, para que todos agora tenham o mesmo acesso a Deus. Contudo, gente, esse muro, ele também é simbólico. E talvez aqui eu retorno ao início do meu sermão. Esse muro também aponta para as situações dos nossos relacionamentos, de trabalho, de família, situações, conflitos existenciais, conflitos internos, muros que nós levantamos, situações de inimizade. Queridos, eu vou ser bem honesto com vocês. Um dos assuntos mais difíceis e constrangedor para se trabalhar é o assunto da reconciliação. Eu vou dizer para você que tanto na atividade clínica quanto nos atendimentos pastorais, o assunto da reconciliação, Lennon, é um dos assuntos que mais assim faz as pessoas arrancarem lágrimas assim espontâneas, sabe? Aquela lágrima que parece que ela vem com muita assim, veracidade, ela é espontânea, ela é verdadeira, tem um negócio que fica ali. E muitas vezes é exatamente isso, essa sensação de parecer que a vida algumas vezes entra num certo labirinto. Essa questão de a gente não ter coragem de ter que mexer em alguns assuntos, de ter que rever esses tijolos, como que eles foram construídos. Sabe, de ter que precisar rever assuntos, rever pessoas. Sabe, de ter que reviver episódios. O assunto da reconciliação é constrangedor, gente. É um assunto difícil. É um assunto custoso, exaustivo, eu sei. Porém, eu também afirmo algo para você. Mais desgastante ainda é nós deixarmos isso corroer o nosso peito. Irmãos,
Preste atenção. A falta de reconciliação, às vezes a falta disso que nós nomeamos de um tipo de perdão, isso gera uma tensão tão grande no nosso dia a dia. Isso nos gera insônia, isso dificulta a vida. Parece que a vida vai perdendo um pouco do seu sabor. Parece que há um tipo de afetação, inclusive, às vezes, na nossa espiritualidade. Da forma como a gente, sabe, se relaciona com o divino, com Deus. Isso pesa. Isso pesa de todas as formas. Muitas vezes o nosso sono ele não é o mesmo. E não é mesmo. Porque essas situações ficam ali, buscando resolução. Inclusive, no estudo clínico, a insônia é isso. O que é insônia? Você tem tudo para dormir. Você tem tudo para desligar. Mas fica algo na sua mente girando, trabalhando, tentando resolver um tipo de problemática. Então, as horas passam, e geralmente isso nunca se resolve. Talvez você poderia dizer o seguinte: Mateus, eu sei que você está falando desse assunto, parece fácil para você falar, mas o problema foi com a minha mãe. Mateus, eu sei que o assunto aí de cima é um pouco mais tranquilo de falar, mas o que aconteceu foi com o meu marido. O que aconteceu foi com a minha esposa. Não, Mateus, o que aconteceu foi com o meu filho. Aquele que eu cuidei a vida toda, tratei. Não, o que aconteceu foi com a minha pastora, foi com o meu pastor. E é exatamente isso, gente, porque você nunca vai sofrer com quem é distante, você nunca vai adoecer com quem é desconhecido, é sempre realmente com quem come a mesa, a gente padece, a gente sofre com quem é próximo. É exatamente isso, talvez com quem deveria nos proteger, te proteger. Talvez você sentiu aí desprotegido de alguma forma, porque a gente nunca fica tão vulnerável ao sofrimento quando a gente distribui afeto ao outro. A gente nunca fica tão vulnerável. Você nunca está com um possível pé no sofrer mais do que quando você ama. Porque o que é amar? É você entregar toda a tua vulnerabilidade, os teus afetos, os teus sentidos, os teus pensamentos a outrem. Seja pai, seja mãe, seja marido, seja quem for. E aí o Sigmund Freud, lá no final do século XIX, ele já dizia que esse tal de amor aí, e o ódio, eles são faces da mesma moeda, ou seja, quanto mais a gente ama alguém, mais a gente tem a tendência também, depois de repudiar, de odiar esse alguém. E esse é um processo, é um fenômeno natural da existência humana. É por isso que aquele seu melhor amigo, 20 anos de caminhada, quando ele pisa na bola com você, ele se torna a pessoa mais odiada por você. É por isso que talvez o que aconteceu com a pessoa que aconteceu para você na sua situação vai ter esse peso todo. Porque é outra face, é isso aí acontecendo. Ai, ai. Vocês estão aqui? Irmãos, eu não sei o que eu faço com esses versículos que nós acabamos de ler. Depois de apresentar isso que eu acabei de falar para você. Eu não sei o que nós fazemos com isso, porque a gente entra em choque agora nesse momento. O texto ele nos confronta. Mas é para o lado positivo. Maridos, você que é marido, que a sua esposa está aqui ou não pôde estar,
quero que você lembre de algo. Essa mulher que deita na sua cama, antes de os teus olhos brilharem por ela, primeira vez que você a viu, ela era a sua irmã em Cristo Jesus. Filhos, você que é filho e está aqui, se seu pai que é resmungão, essa mãe que falou palavras que não era para ter dito, essa situação toda aí que aconteceu, preciso que você preste atenção e leve algo em consideração. Antes de ser o seu pai, essa relação biológica, essa pessoa é teu irmão na fé. Traga à memória qualquer situação ou pessoa. A gente não tem como repudiar o que nós acabamos de ler. Porque Cristo é a nossa paz. Ele derrubou o muro que nos separava. O apóstolo Paulo prossegue. E então a gente chega num momento muito glorioso do nosso texto, que é do verso 13 ao verso 16. E aqui talvez é o ápice da argumentação do apóstolo Paulo sobre essa tal unidade. Principalmente a unidade da igreja. E ele vai dizer o seguinte, nele, verso 21, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Verso 22, por meio dele, olha que interessante, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Onde Deus... Você pode aprender algo muito interessante. Onde Deus vive, então Deus vive em nós por meio do quê? Do seu Espírito. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós? De que agora nós temos uma nova humanidade. A partir da cruz, do olhar da cruz, nós somos um novo povo. E é muito interessante, porque quando você analisa, irmãos, o primeiro assassinato na narrativa bíblica, você vai lá para Gênesis capítulo 4. Você vai ver dois irmãos, Caim e Abel. Caim sente um tipo de inveja do seu irmão, mata ele no campo. Imediatamente, Deus vem até ele e pergunta, Caim, onde está o seu irmão? Ao passo que Caim responde, por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Irmãos, isso é interessante porque talvez antes dessa leitura, antes da cruz de Cristo, talvez nós pudéssemos responder como Caim, lá sou eu responsável pela Maria, lá sou eu responsável pela Aline, sou. Lá sou eu responsável pelo irmão que está sentado no seu lado, sou. Somos, porque nós somos uma nova humanidade, porque aquilo que antes era dividido por alguns aspectos de lei, rituais e outras coisas, Jesus toma conta de tudo isso, morre na cruz e nos unifica a Ele. Então, é essa igreja gloriosa que é formada em Cristo Jesus, essa nova consciência. Irmãos, isso é maravilhoso, porque o Evangelho, ele é transcultural. É uma fé que atravessa todas as culturas possíveis. Ela dá conta de salvação no Ocidente, no Oriente, em qualquer lugar que você imaginar. Eu acabo de retornar de uma experiência assim, muitíssimo maravilhosa, que foi com os ribeirinhos na Amazônia. Ficamos alguns dias assim, vivenciando o cotidiano deles, pregando e auxiliando em outras frentes lá com as crianças. Foi um tempo muito especial.
Para você ter ideia, nós chegamos no aeroporto de Manaus, fomos direto para o barco, e do barco, para se chegar até a comunidade de Supiá, nós levamos 12 horas. Então, realmente é distante, o povo mora muito longe. Então, chegando lá, imediatamente já deixamos mochila e fomos direto conhecer as pessoas. E a primeira casa que eu entrei foi a casa de um senhor, 70 anos de idade, muito acolhedor. Ele ficou cego há 3 anos atrás, infelizmente. E ele mora lá, entre os ribeirinhos, comunidade. E ele me recebeu de forma muito acolhedora. Entra, filho, entra aqui. Meio que me direcionou, começamos a conversar. E ele falou, filho, eu moro aqui há mais de 40 anos. Muito tempo. E ele começou a contar um pouco das experiências dele. E ele disse o seguinte, olha, há 15 anos atrás, eu estava aqui no Rio Negro, junto com a minha esposa e com a minha nora. E era final do dia, um dia muito bonito, nós estávamos vindo aqui. E o tempo virou, o clima virou, um vento muito forte começou a agitar o rio. E nós nos desequilibramos e caímos do nosso barquinho. Então, imediatamente comecei a procurar a minha esposa, a mergulhar, a tentar achá-la, e até que eu sinto alguém segurando a minha perna. Aí eu, com muita esperança, levanto, era a minha nora. E que bom, diz ele, a minha nora, seguro ela, e a gente continua procurando até que eu vou perdendo as forças, e vou sendo levado, me batendo para chegar até no canto para conseguir me segurar em alguma coisa. Desde aquele dia, ele disse para mim, eu nunca mais encontrei a minha esposa. Irmãos, que contexto de vida, que história cruel. A gente prossegue conversando. E ele diz o seguinte, olha, teve um dia também que passou um pessoal aqui e eles me apresentaram Jesus Cristo. Eu conheci o Evangelho e hoje eu tenho uma fé em Jesus Cristo. Gente, quando ele falou isso, naquela distância, tomando banho no rio, uma perspectiva totalmente assim, diferente, distinta da minha, sabe, eu senti imediatamente ali uma união entre nós, assim, por meio do Espírito. Eu falei, poxa, como pode alguém que não está me vendo devido à sua deficiência, devido à distância, é a primeira vez, mas nós estamos totalmente unidos nessa experiência de fé. Cara, que bonito, que outra experiência nós poderíamos ter na vida, se não essa sensação, sabe, de que Cristo nos une com um distante. Maravilhoso. Lindo. Irmãos, eu vou caminhando para a conclusão. E eu retomo, novamente, a minha introdução. Porque lá na introdução eu pedi que você trouxesse um conflito à memória, à mente. Aquilo que você tenta evitar, mas fica por aí, rodeando. Uma hora você vai resolver, uma hora você sabe que você precisa resolver. Mas enquanto não acontece, deixa aí. Mateus, você está querendo dizer então, entre linhas, que eu preciso voltar a conviver? Você está querendo dizer que eu preciso assim me humilhar? Você está querendo dizer que eu preciso fazer algum tipo de movimento, irmão? Não. Isso é outro assunto. Isso é outra coisa. Nós estamos falando de uma disciplina que ela é interna. Ela é uma disciplina da reconciliação, do perdão, que ela nos liberta. É desse tipo, ela é interior, ela é você, ela é no seu banco. É esse movimento. Quero que você traga essa cena. Seja na sua casa, seja na sua igreja, seja nos seus relacionamentos. Traga essa situação à memória. Nós acabamos de ler um texto cortante. E eu quero que você pense que talvez
essa situação, esse cenário ou essa pessoa que nós estamos tendo tanta dificuldade para lidar, é alguém sobre o qual o próprio Cristo já perdoou na cruz do Calvário. Irmãos, eu sei que é difícil, eu sei que é custoso, mas imagine o que não custou a Deus. Eu sei que é custoso, eu sei que é difícil, mas vamos lá, o que não custou a Cristo no Calvário? Quando, num certo momento, crucificado, ele disse: "Oh Deus, que tu me abandonou? O que está acontecendo?" Sabe por que essa sensação de abandono? Porque ele estava levando o meu e o teu pecado sobre os ombros. Então, ele está afastado do Pai, uma certa sensação a ponto de ele exclamar: "Oh Pai, por que tu me abandonaste?" Jesus não estava com medo, irmão, do sofrimento. Jesus não estava com medo da morte, ele já estava morto antes da fundação do mundo. Ele não estava com medo dos cravos, ele estava com receio. "Pô, Pai, por que você me abandonou? Porque essa é a maior dor." Se você acha que custa para você, custou muito mais esse Cristo que nós estamos cantando aqui. Por isso, como diz o bispo Lowes, lá na Inglaterra, ele costuma dizer: "Olha, ainda que você considere seu inimigo indigno de ser perdoado, Cristo é digno de ser obedecido." Eu gostaria de orar com você, mas eu sei que esse é um tema assim espinhoso, sensível, né? Enquanto eu falo para vocês, eu estou aqui rebobinando e pensando as situações que eu mesmo preciso enfrentar. Enquanto eu elaborava, eu pensava: meu Deus, por que esse verso? Por que para mim? Por que esse dia? Mas é isso. Ele é espinhoso, mas a gente pode conduzir da forma mais libertadora possível, porque Cristo já nos libertou disso tudo.